O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grande multidão o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissesse quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloquei a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não gritará ele não discutirá e nem gritará. E ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentar e voltar no seu olhar e cantar mais uma vez sua mente. Amém. Pode ficar aí. Minha gente, primeiramente eu gostaria de parabenizar a sua iniciativa de estar aqui. Se você sai da sua casa, viaja distâncias, com o desejo de vir aqui refletir, de rezar um pouquinho, colocar a sua família diante do Senhor, você já merece o nosso respeito. Também aqueles que nos assistem em casa, vamos parar para escutar um pouco, para rezar um pouco a situação da nossa família. Hoje eu estava prestando atenção ali na hora que o diácono proclamava o Evangelho, quando ele falava que os fariseus tramavam a morte de Jesus. Fiquei pensando, viajei, fui longe, que eu me coloquei a pensar no quanto hoje existem estruturas diabólicas que estão também tramando a destruição da família. Você escuta o tempo todo, você vê o tempo todo, algumas propagandas são declaradas, se opõem à felicidade da família, se opõem à estrutura familiar, banalizam o matrimônio, nos ensinam que o amor, ele é bonito só enquanto dura, tentam colocar dentro da nossa cabeça que não é nenhum problema, a gente desfazer a nossa casa e recomeçar outra. Eu não posso perder o meu tempo, eu não posso passar a minha vida agora infeliz, eu não posso passar o resto dos meus dias infeliz, cuidando de filhos que eu não queria. Tudo aconteceu na minha vida por acidente, e agora o que eu faço? Eu preciso ser feliz, eu preciso viver a minha vida.
Minha gente, o grande risco desta mentalidade cruel é que ela analisa as consequências, mas não responsabiliza a pessoa das consequências que está vivendo. É como se o presente hoje não tivesse nenhum vínculo com o passado, e os acontecimentos de hoje não precisassem ser repensados a partir das escolhas que eu fiz ontem. Família não começa de uma hora para outra, não pode começar de uma hora para outra. Família é fábrica de gente, é fábrica de gente. Você quer uma responsabilidade maior do que fabricar pessoas? O Inmetro dá aquelas coisas para as empresas que são boas na produção que fazem, não é? Não tem aquilo? Selo de qualidade, ISO não sei o quê. Está garantindo que aquela empresa está trabalhando com qualidade. Mas você sabe o que tem que ser feito para que aquela empresa receba este selo? Ela é analisada, desde o processo da gerência, quando lá estão estabelecidas as regras maiores, até o funcionário mais humilde, que precisa executar bem a sua função. Um selo de qualidade só é concedido quando o projeto é levado a sério. Nós aqui fabricamos isto, e no gesto de fabricar essa matéria-prima, nós estamos comprometidos com tudo aquilo que vai ser a consequência depois. Tem uma fábrica de geladeiras. Se essa geladeira não gelar o seu feijão e ele azedar, você tem o direito de me processar. Não é assim? Se eu fabrico alguma coisa que não dá certo, e eu tenho a responsabilidade de responder por aquilo que eu fabriquei, eu vou ser punido por isso. Minha gente, se nós estamos exigentes com a produção da matéria, se nós queremos então qualificar cada vez mais aquilo que nós produzimos, se é direito do consumidor encontrar um produto de qualidade, muito maior então deveria ser a nossa responsabilidade quando nós dizemos que nós estamos fabricando gente. Qual é o selo de qualidade que você produz no filho que você fez, que você coloca? Uma empresa não pode inventar um selo. O selo é fruto de um reconhecimento. Eu não tenho o direito de colocar lá que eu fabrico a melhor geladeira do mundo, se ela verdadeiramente não for a melhor geladeira do mundo. Se nós nos preocupamos tanto com a qualidade técnica dos avanços da nossa sociedade, da nossa matéria, daquilo que nós usamos no nosso dia a dia, nós estamos cada vez mais correndo atrás de material qualificado, nós queremos gente competente para aquilo, eu quero um advogado competente para cuidar das minhas coisas, eu quero um técnico competente para fazer as minhas gravações, eu quero comprar um produto que vá realmente me satisfazer. Eu tenho o direito de exigir, eu como consumidor, eu tenho o direito de exigir que você fabrique a melhor geladeira, porque depois eu vou comprar. E o selo humano? Quem é que coloca o selo humano? Se você hoje tivesse que pensar na estrutura familiar que você tem, e você começa a se recordar um por um, todo mundo que está lá na sua casa, e lhe dessem hoje a autoridade de colocar um selo em cada pessoa, qual é o selo que você colocaria? Qual é o selo que você teria coragem de colocar na porta da sua casa? Esta família tem selo de qualidade. Porque aqui nós estamos de olho no processo de produção. Até na hora que empacota o menino, nós estamos prestando atenção. Da hora que faz, até a hora que empacota e fala, olha, ele agora é seu, cuida, casou com a sua filha, me ajuda a cuidar. Pode parecer esquisito,
Mas o processo humano é semelhante ao processo industrial, com uma diferença: nós somos artesanais, nós não somos produção em série. Você, como pai, como mãe, você sabe muito bem, não queira educar o seu filho o mais novo do mesmo jeito que você educou o seu filho, ou do mesmo jeito que você educou o do meio. Se você não presta atenção nessa criaturinha esquisita que você tem diante de você, você não vai descobrir, você não vai conseguir conhecer o método mais fácil de colocá-lo, de educá-lo, de dizer as coisas para ele, para que depois um dia você possa, feliz, radiante, dizer: neste filho eu coloquei um selo de qualidade. Você não viajou essa distância toda aqui para ficar sem a responsabilidade de pensar, não. Eu desejo do fundo do meu coração que este acampamento nos incomode ao máximo, que ele entre dentro do nosso coração para nos incomodar, que a palavra de Deus professada, celebrada neste acampamento, cantada, rezada, que tudo aquilo que possa falar aqui mexa na estrutura das nossas casas, porque nós precisamos ter coragem de pensar na qualidade do selo que nós estamos colocando nas nossas famílias. Incomode-se. Comece a escrafunchar, como nós dizemos lá em Minas. Escrafunchar é você revirar ao máximo. Vamos escrafunchar a vida da nossa casa, porque pode ser que você esteja pecando terrivelmente no processo de produção dessa pessoa que se chama seu filho. Produzir gente dá trabalho, minha gente. Não é fácil, não. Produzir geladeira é melhor, porque você sabe como é que funciona. Põe uma peça aqui, põe aquela peça ali, outra ali, você vai articulando, um engenheiro lhe ajuda, um técnico que sabe melhor que você faz por você. Mas na hora que você esbarra na necessidade de colocar um filho dentro da qualidade, um matrimônio dentro da qualidade, e a família, ela nos proporciona pensar todas as espécies de relação humana que nós temos na vida. É o pai pensando na qualidade que ele dá ao relacionamento que ele tem com o filho, é o filho pensando na qualidade que ele tem com o pai, é o irmão com o irmão, é o marido com a esposa, é a esposa com o marido. Tudo passa pelo selo de qualidade. E a nossa realização familiar, ela depende da qualidade do selo que nós estamos construindo. Ninguém pode esperar um bom resultado se não fez o esforço necessário naquela hora. Ser família é processo artesanal, minha gente. Cada dia você vai ter que acordar, olhar uns para os outros e dizer: muito prazer, quem é você? Ah, é verdade, o seu nome eu já sabia. Estou descobrindo aos poucos quem é você. Casamento é processo de desdobramento, assim. Eu conheço um pouquinho mais cada de você todos os dias. O verdadeiro casamento é aquele em que o casal, aos 86 anos de idade, ainda acorda de manhãzinha e diga: prazer em conhecer. Estou tanto tempo ao seu lado e ainda há tanta coisa a ser conhecida em você. Selo de qualidade. Colocou um filho no mundo. Não pode brincar de ser família, não, minha gente. A primeira responsabilidade que você tem na sua vida é com sua casa. Não adianta nada você edificar uma empresa, ser proprietário de muita coisa, ter dado conta de muita coisa na vida, se você não conseguiu colocar um sorriso no filho que você gerou. Um sorriso que permaneça, que dure. A gente poder olhar para os filhos de vocês e falar: aquele menino tem selo de qualidade, viu? Aquele ser humano tem selo de qualidade.
Eu fico às vezes pensando que a ação evangelizadora, sobretudo nossa como padre, né? A gente tem muito acesso aos erros que a gente cometeu. Às vezes eu recebo seus filhos lá no meu confessionário, eu fico assustado com o que ele me confessa. Eu fico assustado com as histórias que ele me conta. Eu fico assustado com as histórias que eu escuto da juventude, dessa moçada bonita. Fico assustado. Sabe o que eu identifico muitas vezes? O caráter está mole igual uma gelatina. O processo de produção não foi como deveria ter sido. Faltou o ingrediente necessário para dar consistência. Faltou o ingrediente necessário para que aquela pessoa conseguisse ficar de pé no momento da dificuldade, da luta. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você vê o tempo todo, ou porque estão noticiados, ou porque estão passando na porta da sua casa. Essa juventude que vira notícia, porque ela não dá conta da vida. Cada jovem daqueles representa uma família. Onde é que nós erramos? É a pergunta que nós gritamos o tempo todo. Onde é que nós erramos? Eu mudaria. Onde é que nós estamos errando? Para isso que você veio aqui. Pode ser que você volte para casa feliz, não. Nós estamos no caminho certo. O nosso processo de construção está verdadeiramente comprometido com aquilo que é o valor nos dias de hoje. Nós estamos comprometidos em produzir gente boa. Mas pode ser que você saia daqui sabendo que você precisa melhorar. O processo de conversão é isso, minha gente. É a gente lançar luzes o tempo todo sobre as atitudes que nós estamos tendo. Se eu não posso continuar agindo com aquele filho do mesmo jeito que eu estou agindo, se não está dando certo, eu vou buscar um outro caminho. É por isso que a família precisa de Deus dentro de casa. Nós não podemos educar os nossos filhos se Deus não estiver do nosso lado. A palavra de Deus, os sacramentos, a vida na igreja, a vida espiritual, é ela que vai nos dando condições para a gente descobrir o caminho certo, o jeito certo de continuar nessa produção. Atentam contra a nossa família o tempo todo. Você sabe disso. Você tem que rodear a sua cria de cuidados. Quando esse menino e essa menina começam a se desprender dos seus braços e começa a andar sozinha, essa cria já está em perigo. Quando essa cria fica adolescente, espeta aqueles cabelos, né? Fica esquisita. É aquele processo estranho, né? Eu lembro que a gente usava umas roupas que cabiam 2, 3 de nós, que a gente quer ser grande. Ai, se a minha mãe aparecesse com uma camisa do meu tamanho, eu não sou mais criança. Sim, mas você não é grande ainda. É aquela fase da vida em que a gente já quer ser grande, mas não é. Se você não olha para a sua cria de um jeito certo, você a perde. O traficante está lá batendo na porta o tempo todo. O traficante está de olho no seu filho. Ele produz gente ruim. Assim como o homem produz a geladeira, ele produz gente ruim, sabe como? Pegando a matéria-prima da sua casa. Ele rouba a matéria-prima, porque ele não faz isso com o filho dele. Ele só trabalha com matéria-prima do outro. Você já viu algum traficante viciar o próprio filho? Ele quer matéria-prima da casa do lado. Da mesma forma como as empresas importam matéria-prima para trabalhar. É a hora de você crescer os olhos, de saber estar presente, de saber estar do lado. Por quê? Porque você é família, você é comunidade, e a primeira responsabilidade que você tem na vida, no momento em que você ficou pai, no momento em que você ficou mãe,
é o filho que você pôs no mundo. É a hora que você tem que olhar para a primeira e mais urgente responsabilidade. É meu filho. Se eu não zelar por ele, se eu não cuidar, se eu não estiver ao lado, se eu negligenciar o meu papel de pai, se eu negligenciar o meu papel de mãe, é bem provável que alguém venha utilizar da minha matéria-prima para produzir gente ruim. E eu pergunto para você: o filho, a filha que você colocou no mundo, você quer que se transforme em matéria-prima para ser gente ruim? Não. E aí é nessa hora que você vai prestar atenção na sua atitude. É nessa hora que nós vamos pensar como é que nós estamos administrando na nossa casa, o que é que nós estamos permitindo que entre dentro da nossa casa. Aqui nós estamos expondo a matéria-prima da nossa carne. O que entra na sua televisão? Quais são os jogos que o seu filho se diverte? Com que jogos os seus filhos se divertem? Quais são as brincadeiras que os agradam? Qual é a educação que está sendo oferecida? Quais são os valores que estão sendo ensinados? O que é que você está fazendo para que o seu filho não seja uma presa fácil para aqueles que estão de plantão tentando destruir a nossa casa e a nossa família? Há um poema bonito que você já deve ter escutado alguém dizer, chama-se A Caminho com Mayakovsky. É uma reflexão simples que diz: primeiro, entraram na nossa casa, pisaram no nosso jardim, e a gente não dizia nada. Depois, entraram dentro da nossa casa, tomaram do nosso café, alguma coisa mais ou menos assim, e a gente também não disse nada. Até que por fim, entraram na nossa casa, mataram os nossos filhos. E porque a gente nunca disse nada, agora mesmo é que a gente não pode dizer. Outro dia vi ser sepultada uma menina de 17 anos. Uma menina linda. Sabe do que ela morreu? Overdose. Uma menina que, se você olhasse para ela, você jamais poderia acreditar que aquela menina estava viciada em cocaína. O processo daquela menina foi comum, como tantos outros, só que o dela foi acelerado. Ela tinha um problema cardíaco e não sabia. Você acha que aquela menina começou a usar cocaína quando? A mãe não sabia. Tudo por causa de um namorado que chegou, de um desconhecido que nunca tinha visto na vida. A menina se apaixonou, foi se envolvendo com aquele rapaz. Infelizmente ele não tinha selo de qualidade. Infelizmente ele não tinha sido amado na hora certa, ele não tinha tido o pai na hora certa, ele não tinha tido a mãe na hora certa, faltou selo de qualidade nele. A menina estava frágil, ninguém percebeu o que estava acontecendo, porque os pais estavam trabalhando demais, estavam se encontrando muito pouco com a menina. E quando perceberam, a menina já estava totalmente envolvida com aquele rapazinho. 2 anos mais velho que ela, 19 anos. E quando perceberam que alguma coisa já estava errado, recorda-se do poema que eu disse agora. Ele já tinha pisado nas flores, ele já tinha tomado o café,
e ele já estava matando a filha. E porque eles não perceberam o processo, porque eles não estavam atentos ao que estava acontecendo dentro de casa, porque os encontros eram poucos, não havia mais intimidade, o trabalho havia tomado conta da cabeça deles, cada um estava administrando o seu trabalho, cada um estava sendo competente na sua empresa, cada um estava competente no seu lugar, mas esqueceu da competência maior que deveria ter naquele momento, que era olhar para o filho que havia colocado no mundo. E alguém olhou. O menino aproveitava as ausências dos pais, praticamente se acampou dentro daquela casa ao longo do dia, ninguém sabia. Ele ficava o tempo todo lá dentro, somente depois que foram descobrir. Somente depois que foram descobrir que o invasor veio aos poucos, já havia seduzido a menina, já havia ocupado o coração dela, já havia acampado do ponto de vista espiritual, porque às vezes as pessoas acampam dentro de nós, elas começam a mandar em nós, elas começam a reger as nossas vontades, elas tomam conta do que a gente é. Já havia sequestrado quem era aquela menina e ofereceu a ela o que ele tinha. Ninguém dá ao outro o que não tem, minha gente. Aquele menino também não foi educado para amar. Em algum momento alguém errou na criação daquele menino. Em algum momento alguém negligenciou a hora da autoridade de dizer: isso não pode, isso não deve, isto é errado. Faltou alguém que gerenciasse a empresa ali. Cada pessoa é uma empresa em si, se nós queremos usar essa linguagem. Se a gente não coloca a nossa atenção em como está acontecendo o processo, é provável que ela venha falir diante dos nossos olhos. Mas o pior, sem que a gente perceba que está falindo. E quando a família encontrou a menina, encontrou de um jeito terrível. Já se deparou com o momento final: está morta. Não há mais o que fazer. Não dá tempo. Nós ainda não conseguimos ressuscitar os mortos. Quem dera nós pudéssemos entrar naquela casa, ressuscitar aquela menina, devolvê-la à mãe e dizer: coloca dentro do seu ventre de novo, começa tudo de novo, dê à luz novamente. Seja família. Coloque selo de qualidade dia a dia. Ser família, viver a responsabilidade de educar filhos, de ser pai, de ser mãe, de sermos irmãos, é a gente colocar todos os dias o selo de qualidade. Hoje eu quero qualificar a sua humanidade. Eu quero ser seu pai do melhor jeito possível. Hoje eu quero ser sua mãe com todas as forças do meu coração, mesmo que eu tenha que trabalhar, mesmo que eu tenha que viver uma vida de muita luta, eu quero ter o direito de todos os dias ser a sua mãe, nem que seja por 15 minutos. Eu quero olhar nos seus olhos, eu quero saber você de cor. Pai e mãe que não olha os filhos nos olhos, corre o risco de não saber mais quem são eles, porque o tempo muda. Saiu da sua barriga, isso não é garantia de nada. É bem provável que num determinado momento da vida, você encontre o seu filho totalmente transformado do último dia em que você esteve com ele, porque às vezes o tempo é longo demais. Nós demoramos demais para nos encontrar uns com os outros, a gente se esbarra o tempo todo dentro de casa, mas os nossos verdadeiros encontros são raros. Porque um encontro de verdade é aquele que nos coloca na possibilidade de estar diante do outro inteiros. Cuidado. A sua cria pode estar indo embora sem que você perceba.
Aquela mulher não tinha mais como colocar a filha dentro do ventre e pari-la de novo, não tinha jeito. Mas você ainda pode. Dar à luz é processo que não termina, minha gente. Um dia essa criança escapuliu de você, saiu do seu ventre, é parceria, é filho seu e do marido. Então, a partir do momento que ela sai, você tem que se responsabilizar para que este processo de dar à luz continue. Marido não sofre as dores de parto, tá certo? É a mulher que traz ao filho a possibilidade da vida, expulsa ele de dentro dela, né? Chega, meu filho, vem embora, vem para cá. Vem para cá que nós precisamos ganhar o jogo. Mas depois que sai, você não pode se esquecer que você também tem que dar a luz a ele agora. Pai tem que dar à luz ao filho todos os dias. Mãe tem que dar à luz ao filho todos os dias. Ninguém mandou você ter. Ninguém mandou você abrir essa empresa. Alguém lhe obrigou a abrir a empresa? Obrigou? Não. Alguém lhe obrigou a ter tantas filiais? Estou falando filial no bom sentido, hein? A mulher é a matriz, os filhos são as filiais. E tem gente que ainda tem coragem de abrir um negócio à parte, né? O que vira uma desgraça ainda maior. Já não dá conta de administrar uma matriz, já quer outra. Ninguém disse para você ter, ninguém mandou você fazer. Aliás, a Sagrada Escritura manda todo mundo ficar solteiro, né? São Paulo gostava bem da vida de solteiro. E ele aconselha, se já casou, tudo bem, continua, viu, Tomé? Mas agora, se não casou, pensa bem antes. Porque São Paulo estava consciente do trabalho que a gente precisa ter para poder colocar e fazer dar certo. Ai, padre, eu não sei o que eu faço com meu filho. Também não. Se você que é mãe, minha filha, não está sabendo o que faz, muito menos eu que nem conheço. Se você é pai, você é mãe, e você está compromissado em colocar um selo de qualidade nesses filhos, fica atento a tudo que entra dentro da sua casa, a todo o processo humano dessas crianças, minha gente. Não há outro jeito. Tem que administrar bem essas crias para que elas possam verdadeiramente chegar ao lugar que nós esperamos que elas cheguem. Na preguiça ninguém vai conseguir ser um bom pai. Na preguiça ninguém vai conseguir ser uma boa mãe. Tem que exercer a autoridade na hora certa. Deus nos traz neste lugar para nos recordar que nós somos os administradores dessa empresa e que nós precisamos fazê-la dar certo. Chega de empresa falida, de gente humana falida. Nós que acreditamos na força do ressuscitado, nós que professamos a fé no Cristo, nós não temos outra coisa diante dos nossos olhos senão a vitória, a certeza da vitória. A cartilha já está dada, mas nós precisamos saber aplicar. Não adianta nada eu professar a minha fé, se essa fé não modifica o meu jeito de administrar a minha casa. Eucaristia que não se transforma em vida, ela não serve para nada. Nós vamos sair daqui amanhã cheios de desejo de mudar a vida lá dentro da nossa casa, de aprimorar os nossos processos. Não dá mais para enrolar. Então vai fazer igual o meu Cruzeiro perdendo a Libertadores. Luta, né? Faz aquela feiura no final. E eu tenho que aguentar os infelizes dos meus amigos atleticanos, mandando mensagens no meu celular. Estudiantes,
Não adianta ser o favorito, não adianta estar em primeiro lugar. O negócio é você levar a sua luta até os últimos segundos dos 45 minutos, senão você não ganha o jogo, não. Em Deus é assim. Por isso que a palavra fala: vigiai e orai, porque até o último momento ainda tem um risco, você perde. Tem que ser até o último momento, não podemos vacilar um minuto sequer. E é por isso que a família precisa voltar a ser o maior investimento nosso. Não pode ser a sua empresa, não. A sua conta bancária não consegue comprar o coração do seu filho de volta. Se o seu filho for roubado para as drogas, pelos traficantes, pela prostituição socializada, de tudo aquilo que quer destruir a família hoje, todas as estruturas diabólicas que se posicionam diante da família e quer destruir, se tudo isso roubar o seu coração, não tem cheque que você possa fazer, não tem cheque que você possa assinar, que lhe devolva o que humanamente você perdeu. Não tem como comprar. A desgraça daquela família, a morte prematura daquela menina precisa nos ensinar. Se a gente descuida, é bem provável que o inimigo esteja comendo os pés dos nossos filhos e daqui a pouco eles não conseguem mais ficar de pé. Cuidado com a cervejinha fim de semana. Só 3, 4 caixas, padre, que a gente toma no domingo. Você fica igual um bode velho deitado no sofá. Quase que em situação de miséria. Você não dá notícia de nada. É nessa hora que a sua filha vai onde você não queria que ela fosse. É nessa hora que você perde o controle. Porque o melhor controle que a gente pode ter na vida é a confiança do outro. Se o seu filho vê você em estado de destruição deplorável, é bem provável que você perca a autoridade sobre ele. Não estou dizendo que você não pode beber a sua cervejinha, ser feliz. Eu não bebo porque não gosto. O que eu estou dizendo é que você não pode perder a consciência em momento nenhum, senão ele vem, faz o gol e você perde. O álcool socializado é um problema na nossa sociedade. Padre que não prega contra isso está pecando, porque as nossas famílias estão sendo destruídas, quando os nossos pais estão alcoolizados no sofá e não são capazes de manter as rédeas de casa. Quando os nossos pais estão sem a consciência necessária, quando o nosso pai acha que ele voltou a ser um adolescente, quando a nossa mãe está achando que ela é mocinha de novo, e ela está querendo distrair porque ela está estressada. Estou estressada demais, eu não aguento a minha família. Meu terapeuta falou que eu preciso relaxar. Estressada? A melhor coisa que tem para a gente estressada é lavar uma boa mala de roupa. Mas na mão mesmo, não é na máquina não. Vamos fazer uma faxina em casa. Melhor jeito de desestressar é fazer uma faxina, porque você vai cuidar do que é seu, você nem lembra mais. A cabeça está tão entupida de coisa ruim. Ah, pai, mas eu tenho 1000 que faz. Por isso que a sua empregada não é estressada e você é.
Gente, quando você joga um sabão em pó no chão, tem uma coisa melhor que você ver aquele sabão, aquela sujeira indo embora. Isso atinge a nossa alma, é mãe de família. Eu não sei, eu acho esse trem moderno demais. Mãe de família que nunca passa uma vassoura na própria casa. Pai de família que nunca passa uma bucha no prato que comeu. Nós precisamos voltar a cuidar da nossa casa. Eu sou machista não, viu? Muito embora eu ache engraçadinha aquela história. Você sabe qual que é o feminino de deitadão no sofá vendo TV? Em pezona na pia lavando a louça. Não acho bonito não, só é engraçado. Mas o descuido com a nossa família começa até nisso, quando nós começamos a terceirizar tudo. Em nome do estresse, em nome do cansaço que a nossa vida nos coloca, a gente se sente no direito de tirar férias dos filhos. Isso não existe. Antes de engravidar, pensa bem no projeto que você está trazendo para a sua vida. Antes de constituir uma família, pensa bem na responsabilidade que você tem. Porque chega de gente falida no mundo. Não engrosse a lista. Por mais que a vida esteja diferente, por mais que a vida tenha modernizado, nós não podemos nos esquecer que o amor ainda é artesanal, minha gente. E uma família não pode ser produção em série. Uma família é produção artesanal, é amor todo dia. Todo dia. Eu me lembro que a minha mãe pegava a gente, tudo fazia aquela faxina geral. Olhava para ver se tinha de bicho de pé, que virava os dedos da gente. Olhava para ver se tinha piolho, baixava a cabeça da gente. Era uma das coisas mais tristes que tinha, é que ela fazia isso tudo em público. Não é nenhum problema você ver se tem piolho na cabeça dele, mas não precisa ser no meio da rua quando você chega. Vai lavar essa cabeça, vai colocar o Neucid. E aí o pior... Ela colocava o Neucid na cabeça da gente, colocava um lenço de mulher e fazia a gente sentar na calçada para tomar sol. Diz que o Neucid, quando em contato com o sol, o piolho virava desorientado, né? Aí saía andando no corpo da gente aquilo. Em tempo de matar a gente. Olhava na mão, pegava unha por unha, essa tá preta. Essa tá preta. E outras coisas mais que ela fazia que eu não posso falar aqui, porque o horário não nos permite. É aquilo mesmo que você está pensando. Colocava a gente naquela posição feia. Vai lavar. Faz xixi o dia inteiro, então vai lavar. Mas isso é cuidado. Isso é maternidade artesanal. Paternidade artesanal. Quando você sabe que este filho precisa ter selo de qualidade. Os mesmos cuidados com o corpo, os cuidados com a alma, os cuidados com o caráter. Você não pode permitir que o seu filho seja criado de qualquer jeito. Imagina, gente. Você se orgulha de tantas conquistas. Invista verdadeiramente onde você precisa investir. Na educação dos seus filhos. No caráter que eles precisam ter. Amar nunca estressa. O que estressa é quando a gente começa a colocar na nossa vida o que não é para ser colocado. E a gente se distancia do essencial. Aí você fica estressado. Se você ama o que você faz, se você está fazendo de um jeito certo, não haverá estresse em você. Claro, cansaço todo mundo tem. Todo mundo tem um dia direito e fala assim, ó, vocês vão tudo ficar quieto aqui agora, vão assistir esse filmezinho.
põe um filmezinho bem leve para eles. E se eu ouvir um pio aqui dentro, era assim que a minha mãe falava. Se eu ouvir um pio aqui dentro, a chinela vai moer. Mentira, moía nada. Mas a gente não dava o pio. Porque se moesse. Agora, se você não se empenha, se você não acompanha o processo, se você não acostuma o seu filho a receber ordens, se você não está lá na hora certa para orientar o caráter, para permitir ou para não permitir, o dia em que você quiser colocar a ordem, ele não aceitará mais. Porque você é um desconhecido para ele. Não teve acesso. Não pôs selo de qualidade. Eu me recordo que há muito tempo atrás, eu atendi um rapaz, na verdade eu atendi a mãe dele. Depois tive a oportunidade de conversar com ele também. Esse menino era filho de um pai alcoólatra. E sofria todos os malefícios que o alcoolismo traz na vida de uma família. E ele estava sem selo de qualidade. Estava triste, estava deprimido. E não sabendo lidar com a tristeza que ele estava vivendo, numa daquelas noites ele foi com os amigos para um boteco e bebeu até cair. Quando foi de madrugada, os amigos foram levá-lo de volta para casa. Ele não conseguia ficar em pé, aquele menino, 17 anos. Primeira vez na vida que ele bebeu. Reproduziu na vida dele tudo o que ele reprovava no pai. E aí, depois de tomar um banho, deu aquele banho nele, aquela coisa toda, um café amargo, né? Lá em Minas a gente dá café amargo para tonto. Lá em casa a garrafa não esvaziava, não parava de ser coado. De vez em quando todo mundo precisava tomar um café amargo para melhorar. Aquele menino, naquela situação, o pai olhou para ele e, cheio de autoridade, disse assim: eu estou decepcionado com você. Mas eis que veio a réplica. O menino sorriu sarcasticamente para o pai. Alcoolizado ele, o menino. Hoje que o senhor se decepcionou comigo, pois é, desde quando eu conheci você, eu já sou decepcionado com você. Desde quando eu lhe conheci. Faltou selo de qualidade na paternidade, faltou selo de qualidade na família, e aquele menino certamente arrastará ao longo da sua vida as consequências da falta de um selo de qualidade. E é isso que nós queremos hoje, minha gente. Pensar. Qual é o selo que nós estamos colocando na porta da nossa casa? Fica de pé comigo. Está com a sua esposa aí? Dá um abraço nela agora. Se você está sozinha, você pode pensar nos filhos que você pôs no mundo, nos irmãos que você tem, na família que é sua. E eu gostaria que você tivesse a coragem de tocar nessa ferida. Que você se recordasse, um por um, dos seus irmãos, seus pais, sua esposa, seu esposo. Qual é o selo que vocês estão colocando uns nos outros? O que é que você está fazendo? Quem sabe hoje Deus queira nos revelar isso. Qual é o pecado que nós insistimos em cometer, que esteja sendo uma forma de colocar o selo errado?
Toma posse da responsabilidade que você tem de amar todos os dias. Para o amor não pode haver férias. Se na empresa a gente tem férias, se no trabalho a gente tem férias, da nossa família nós nunca vamos ter férias. Vez ou outra podemos até viajar só o casal, os filhos ficam bem cuidados, você vai espairecer um pouco, mas no dia a dia não é possível ter férias, porque o ingrediente que faz uma família dar certo é o amor. É o que não pode faltar na produção. Se você quer uma produção boa, não pode faltar amor nessa produção. É o tanto que você ama, é o tanto que você observa, é o tanto que você se dispõe a estar ao lado. Aquela puxada na cabeça igual fazia minha mãe, né? Não é para olhar o piolho não. Nem tem mais piolho hoje. Tem piolho hoje? Eu não vejo mais. Tem? Então, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui tem, tá igual a gripe suína. Vai espirrar no outro canto. Mas se a gente não tem mais o piolho para olhar, a gente tem outras coisas para ver. Coisa mais triste que tem, minha gente, é a gente estar triste e não ter alguém para perceber. Como dói dentro de nós quando nós estamos tristes e a gente descobre que ninguém percebeu. Como gera solidão dentro do coração de uma pessoa quando ela está entristecida e falta alguém para perceber a tristeza alojada. Como faz falta na nossa vida alguém que nos olhe além das aparências. Bom pai é esse, boa mãe é essa. Não precisa ter estudado muita psicologia não. Basta saber identificar no outro o que está vivo e presente nele. Basta prestar atenção. Não negligenciar a oportunidade que você tem de entrar dentro do outro, de colocar um selo de qualidade. Enxugar uma lágrima é colocar selo de qualidade. Aconchegar no peito e dizer: meu filho, você tem a mim, não se sinta só, é colocar selo de qualidade. Abraçar no momento que precisa ser abraçado é colocar selo de qualidade. Corrigir na hora que precisa corrigir é colocar selo de qualidade. É você ter aquela oportunidade bonita de você interferir no processo do outro. Eu não abro mão de ser seu pai, mesmo que você tenha crescido, mesmo que você ache que você não precise mais de mim, eu não abro mão de ser seu pai, e estarei sempre aqui cada vez que você precisar de mim. Das muitas coisas no meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meu pai não tinha nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e o seu olhar. Comigo, bem bonito, vamos lá. Agora olha que bonito. Olha o selo de qualidade que essa família colocava e que o Padre Zezinho fala de maneira tão bonita. Todas essas frases agora, produção qualificada, selo de qualidade. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava.
e perguntava: quem fizer estrepulia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar é o sol. Você imaginou? Quantas vezes na vida nós poderíamos ter essa poesia bonita prática na nossa casa? Quantas vezes o seu mau humor depois do trabalho é tão grande que as pessoas não têm nem coragem de olhar para você, e você acha ótimo isso, não é? Tô cansado demais, me larga pra lá. Você tem pai? Nem mãe. Não dá nem trégua para uma conversa, né? Quando a gente faz com que o cansaço do nosso dia a dia venha fragilizar os nossos encontros. Mas não é isso. Não precisa ser assim. Às vezes, se você senta, mesmo cansado, exaurido de forças, e vai encontrar os seus filhos, pode ser que o descanso esteja neles, naquele sorriso bonito que você encontra, naquele filho que você põe no colo, naquela história que você vai contar para eles. Vamos cantar, vamos ser felizes. Quantas vezes o que falta na nossa vida é uma música boa, para nos descansar depois do trabalho, não ficar lá naquele noticiário terrível, não sei quantas pessoas foram mortas lá, e morreu, não sei mais quem morreu, e a gente lá, pera, cala, deixa eu ver, peraí. Não, uma música boa ao invés da notícia ruim. Vamos lá. Oh, 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 oh. Aí a empresa foi perdendo a qualidade. O Padre Zezinho foi percebendo que aquelas empresas bonitas que produziam gente boa foram sendo modificadas, com a tristeza da última estrofe, assim: correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. E agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, não viria. Chamam isso de utopia. Mas aí, motivados pelo desejo de corrigir o erro, de sair daqui querendo colocar um selo de qualidade na porta da nossa casa, nós vamos dizer que tudo isso não é utopia. Isso se chama paz. E é justamente isso que nós queremos proclamar neste acampamento. Nossas famílias vieram a este rincão para buscarem a paz, para pegarem nas mãos de Deus, para buscarem o selo de qualidade que Deus nos entrega e que é responsabilidade de colocar nos nossos filhos. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, que eu ainda